Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos de 2023. E nós já vamos começar a nossa aula falando de um assunto importante, mas antes, sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vem comigo, pessoal, e vamos lá ao assunto da aula de hoje. Pois bem, nessa aula, pessoal, nós vamos comentar sobre o Drex. E é claro que o Drex está intimamente ligado à situação real dos brasileiros. Por que eu digo isso? Porque o Drex é uma moeda digital criada pelo Banco Central do Brasil. E é sobre ela que nós vamos discutir agora e também resolver questões sobre isso, certo? Então, primeira coisa, o que é o Drex? É uma moeda digital de Banco Central. Em inglês, a gente costuma chamar de Central Bank Digital Currency, ou a sigla CBDC. Importante lembrar essa sigla para enquadrar o Drex como uma moeda digital de Banco Central, que é diferente, por exemplo, do Bitcoin. O Bitcoin, que é uma criptomoeda, é uma moeda digital, só que não tem um banco central regulando o Bitcoin. E o caso do Drex, então, não pode ser comparado nesse sentido com o Bitcoin. Tanto o Drex como o Bitcoin são moedas digitais, mas a diferença, eu vou repetir, o Drex é uma moeda digital de Banco Central. No caso, nosso Banco Central aqui do Brasil, porque o Drex ele é criado e operado pelo Banco Central do Brasil, enquanto o caso do Bitcoin não tem um banco central, algum governo regulando o Bitcoin. Essa é uma diferença importante da gente pensar, certo? Outro ponto importante, o que é uma moeda digital por conceito? É aquele tipo de moeda que é eletronicamente criada e também armazenada, diferente da moeda física, certo? No caso do Drex, nós temos algo importante a ser falado nessa comparação com a moeda física, da qual nós temos que ficar bem atento, certo? O Drex ele é baseado numa tecnologia que nós conhecemos como blockchain, e ele é uma representação digital do real brasileiro. Então, na verdade, o Drex é o real brasileiro, é o real digital, certo? Ele é, repetindo, uma representação digital do real brasileiro, certo? Esse é um ponto importante. Agora, ele é baseado nessa tecnologia chamada blockchain, que é a mesma tecnologia usada por outras moedas digitais, como o caso do próprio Bitcoin, certo? O que é a tecnologia do blockchain? Blockchain pode ser traduzido como uma cadeia de blocos, e de uma forma mais simplista é como se fosse um livro-razão digital em que as transações que são feitas com aquela moeda, elas são registradas cronologicamente nessa cadeia de blocos, nesse blockchain. E a base da tecnologia do Drex é o blockchain, que é também a base da tecnologia de outras moedas digitais, como eu disse, como o caso do famosíssimo Bitcoin também. Tá? O Drex, pessoal, lançado em 2024 e disponível para todos os brasileiros em qualquer âmbito, não é restrito a uma área específica. Ele pode ser usado para pagamentos, pode ser usado para transferências e também para outros serviços financeiros. Hoje em dia é muito importante a gente perceber que há uma demanda pelo uso de moedas digitais, principalmente quando a gente fala sobre pagamentos e também transferências, mas a gente vai perceber que ao longo do tempo ele será usado também para outros tipos de serviços financeiros. Ele é uma alternativa, sim, segura, eficiente e também acessível, isso na comparação com o dinheiro físico, na comparação com o real físico. E por que ele é mais seguro que o dinheiro físico, né? Porque ele é mais difícil de falsificar. Então, quando a gente fala que o Drex ele é mais seguro do que o dinheiro físico por si, é a história da famosa ideia de que notas físicas são facilmente falsificadas e circulam amplamente pelo mercado
como de forma indevida e não autorizada. No caso do Drex, ele passa a ser mais seguro que o dinheiro físico justamente porque ele é mais difícil de falsificar. Ele também é mais eficiente, pois as transações que são feitas, elas são processadas mais rapidamente e com isso apresentam taxas de transação mais baixas se comparado ao dinheiro físico. Ele é mais acessível porque ele pode ser usado por qualquer pessoa, independentemente aí de sua localização ou sua situação financeira, ele acaba sendo mais acessível se comparado ao dinheiro físico também. Vamos a algumas informações interessantes que eu trago para vocês do Drex, então. Lembrando que ele é do Banco Central do Brasil, né, emitido pelo Banco Central como uma extensão da moeda física. Ele é custodiado pelo próprio Banco Central, então a custódia é do Banco Central, a cotação será a mesma, é a mesma do real, e ele pode ser trocado pelo real tradicional em notas, por exemplo, e vice-versa. Isto é, o real tradicional em notas pode ser trocado para Drex também. Então a gente tem essa capacidade de troca. Uma coisa muito importante sempre saber que a cotação dele é a mesma do real tradicional. Tá? Outros pontos que eu queria destacar é que não será permitido com o Drex que bancos emprestem a terceiros, como acontece, por exemplo, com o real físico. Não terá rendimento automático e também ele tem garantias de segurança jurídica, cibernética e também de privacidade nas operações. Esses pontos são fundamentais para entender o uso cotidiano do Drex e a sua gestão quando nós pensamos, por exemplo, nas instituições financeiras. Né? Vamos resolver então, pessoal, uma questão de prova de concurso sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura da questão, diz assim: qual das seguintes tecnologias é associado à moeda digital Drex? Letra A, inteligência artificial avançada. Letra B, blockchain. Letra C, realidade virtual. E a letra D, energia renovável. Bem, pessoal, dessas opções apresentadas, nós acabamos de ver que o Drex, por ser uma moeda digital, ele toma como base uma tecnologia conhecida como blockchain, que nós temos ali na letra B de Brasil, que é o gabarito e a resposta dessa questão. Lembrando que blockchain se refere a uma tecnologia que é implantada também em outras moedas digitais, como o caso do próprio Bitcoin, com a diferença que o Drex é gerido pelo Banco Central do Brasil, tem um Banco Central associado, dando garantias por trás do Drex, e no caso do Bitcoin não tem. Ele não é regulado por nenhum banco central, então essa é uma diferença importante. O que eles têm de similar é que eles se utilizam de uma tecnologia similar chamada blockchain, que é a cadeia de blocos, que, como eu disse aqui, é como se fosse um livro-razão, no qual essas transações são registradas nessa cadeia de blocos chamada blockchain. Então aqui para a resposta da questão, nossa letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma. Valeu, pessoal, mais um assunto importante aí resolvido, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!